Nós iniciamos no último estudo um novo tema. Temos trabalhado então a respeito das parábolas de Jesus Cristo e hoje nós vamos continuar então trabalhando nesse mesmo tema. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto também tem um outro que é paralelo a ele, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 46 a 49, que inclusive tem um elemento interessante no começo desse texto, lá de Lucas, que Jesus inicia essa conversa lá no Evangelho de Lucas dizendo: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Queridos, a questão aqui é a seguinte: muitos dizem que Jesus Cristo é Senhor, que são crentes, que são cristãos, que seguem a Bíblia, que creem nesse Deus revelado na Bíblia, que vão à igreja. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que não basta você dizer com a sua boca, que a verdadeira fé ela é confessada com os lábios, mas ela também é confessada com a sua vida, com as suas prioridades, com a forma que você administra os seus bens, com a forma que você se relaciona com a sua família, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, a forma que você administra a sua agenda, os seus compromissos, da forma que Jesus está inserido em toda a sua vida e que ele age como Senhor da sua vida, e você se submete ao senhorio dele em toda a sua vida. E aqui é interessante, se você ler os dois textos depois, com calma aí na sua casa, você vai ver que existem diferenças. Diferenças no texto de Mateus e no texto de Lucas. Por que isso? Mateus escreve para um grupo, Mateus escreve para os judeus, enquanto Lucas escreve para os gregos. E ali então, Lucas ele adapta aquela lição de Jesus para o contexto dos gregos. Então ele vai falar da construção da casa. Os gregos construíam a casa de uma forma diferente dos judeus, dos israelitas. Então não adianta ele usar as mesmas imagens, as mesmas ilustrações ali. Então ele descreve a construção da casa de uma forma diferente. Os israelitas conheciam algo que era bem comum para eles, as mudanças repentinas de clima e lugares onde eram riachos onde já só tinha aquela parte seca, já não tinha nem água mais. Daí de repente vinha aquele mundo de água, uma tempestade, inundava tudo, invadia e destruía tudo. A realidade dos gregos era outra. Então o evangelista Lucas ele usa uma outra forma de comunicar para um povo que tem uma outra cultura, que tem uma outra forma de construir a casa e que vive uma outra realidade por causa da geografia, por causa do clima e tudo mais. Mas a mensagem é a mesma, simplesmente contextualizada. É a mesma fala de Jesus, só que agora Lucas adapta isso, contextualiza isso para os gregos. Então se você ler, você vai perceber diferenças. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, fala aí que o tolo, o insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. Já no Evangelho de Lucas, fala que o tolo, o insensato, constrói a sua casa na terra, sem fundamentos profundos. Porque as casas eram diferentes. Por exemplo, a casa dos gregos tinha até um porão embaixo ali, por isso que ele fala de fundamentos e tudo mais. A casa do israelita, ali, naquele contexto, a maioria deles era como as casas ainda lá do Antigo Testamento, casas de barro, né? Tem até outros textos que Jesus fala que se você guarda o teu tesouro, os ladrões vão escavar e roubar, porque as paredes eram de barro e eles escavavam realmente, abriam buracos na casa para roubar os bens que estavam ali
facilmente expostos. Então, queridos, isso nós precisamos entender. Mas veja aí as lições que nós tiramos deste texto. O que Jesus está aí dizendo? O louco, o insensato, aquele que se considera crente, mas vive como um ímpio. Ele fala, esse é aquele que fala que é de Jesus, que é crente, que segue Deus, que a Bíblia é o livro de Deus, tudo mais. Só que ele vive como se nada disso fosse verdade. Jesus não é o fundamento dele, não é o que dá a firmeza para a vida dele, para tudo que ele faz. A família dele não está edificada na palavra de Deus, nos ensinos de Cristo. A esperança dele não está em Cristo, mas está no dinheiro, nas riquezas, no nome, nas coisas deste mundo. As prioridades dessa pessoa não é o reino de Deus, não é investir em missões e alcançar os povos, e falar de graça, de justiça, mas é falar em dinheiro, falar em coisas sobre o pecado, sobre orgias, sobre piadas porcas e tudo mais. Ele vai à igreja bonitinho, quem sabe de mão dada com o esposo, com a esposa, com a família, mas ele é um louco. O fundamento que ele edifica a sua vida, a sua família, o seu futuro, é um fundamento que não vai sustentar. Queridos, aqui não coloca que pode vir a acontecer uma tempestade e destruir aquela vida e tirar toda aquela esperança, aquela alegria. Não, não fala que pode vir, fala que virá. Porque tempestades vêm. Todos nós passamos por tempestades. Talvez você não esteja passando por uma agora. Mas se você ainda não passou por uma grande tempestade na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Como era certo que em Israel vinham as tempestades, e o tempo mudava de uma hora para outra, e um riacho seco se transformava num rio forte, com águas fortes que derrubam as casas e as paredes mal construídas, isso vai acontecer? Sim, nós passamos por tempestades. Se Jesus não é o fundamento da sua vida, você vai ser destruído, se não nesse mundo, no porvir. A tua fé não é uma fé sólida, mas o crente verdadeiro edifica a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Se você tem dúvida disso, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, veja o que o apóstolo Paulo fala. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu te pergunto, você tem vivido como um crente de verdade, sábio, que edifica tudo que você é, que você sonha, que você faz, o teu futuro, a tua eternidade, fundamentada em Cristo? Ou você só se diz crente, seleciona as coisas da Bíblia que você vai seguir, de vez em quando você dá um pulinho na igreja, não tem nenhum compromisso com a igreja, com o reino de Deus, com a missão da igreja? Se você faz isso, você é um louco. Primeiro, você não é crente de verdade. Lamento dizer. E eu tenho outra coisa a te dizer, virá uma tempestade, você será destruído. Querido, Jesus quer ser o fundamento da sua vida, o Senhor da sua vida. Cuidado, se Ele não for aquele que sustenta tudo que você é, sonha, faz, os seus relacionamentos, os seus valores, as suas prioridades, a tempestade virá e não sobrará nada para você. Até aquilo que você acha que você tem, você vai perder. Até aquilo que você acha que é direito teu, você perderá. Mas aqueles que estão em Cristo, mesmo que a casa seja uma casa simples, e eu falo aqui de uma forma simbólica, mesmo que tudo aquilo que você conseguiu edificar e sonhar e planejar nessa vida seja algo pequeno, mesmo que as pessoas vejam você como alguém pequeno, frágil, digo para você, se Cristo é o fundamento, você vai ser vitorioso. E todo esse teu pouco será transformado no muito que Deus tem para aqueles que têm Cristo como Senhor, como verdadeiro fundamento da sua vida. O meu desafio para você hoje é que você coloque Cristo como o alicerce da sua vida, o fundamento da sua vida. Seja mais do que um religioso frequentador de igreja. Seja um homem, uma mulher, um jovem, ou até mesmo uma criança que está assistindo nesse momento, que tem Jesus Cristo como Senhor, que se agrada em viver na presença dEle, buscar a presença dEle, alegrar o coração dEle, mesmo quando isso traga dor e sofrimento. Mesmo quando você é perseguido, mesmo quando você tem que perder bens para se manter fiel a Cristo. Faça isso.
Mantenha-se em Cristo. Seja Ele o fundamento, aquele que te sustenta, aquele que te dá esperança. E no momento certo, o Pai te honrará. Você permanecerá de pé, não porque você é bom, mas porque o teu fundamento é Cristo, é um fundamento sólido. Que o Senhor te abençoe você e a tua família, hoje e sempre. Amém.